o trabalho em cima dos conceitos institucionais, todo esse trabalho foi visando um objetivo, que começou há muito tempo, apoiado, inclusive, pelo MEC. Em 2005, se vocês olharem no site, tem um histórico, né, então, aquele mini site da universidade, um histórico desses trabalhos. Em 2005, o MEC fez um seminário, apoiou esse seminário de transformação do CEPET. E, obviamente, que era, né, que a gente contava com o apoio do MEC para que isso acontecesse. Em um determinado momento, ao longo do caminho, o MEC mudou de ideia, mudou o político, mudou a política, mudou a cabeça, e aí nos obrigaram, nos forçaram, ou quiseram que virássemos um modelo que já não cabíamos mais, porque já tinha passado do limite, né, estabelecido para os institutos federais. Então, não faz sentido, depois de um trabalho de tanto tempo, voltar atrás e caber naquele modelo. É importante que a gente defina a verticalização é fundamental nesse modelo, isso tem que ser muito bem esclarecido. É importante que essa universidade ela seja baseada nos cursos técnicos, na experiência que a gente tem de curso técnico, na vivência, na história da instituição, de 100 anos em cima dos cursos técnicos, que a partir dele que se permitiu a evolução tanto dos professores quanto da pedagogia, para que nucleasse os cursos de graduação e, posteriormente, os cursos de pós-graduação. Então, esse modelo verticalizado, embasado, ancorado em cima de um modelo, né, que a gente já conhece, que sabe como é, que é o técnico, ele é o modelo que tem que prevalecer no meu entendimento. A verticalização ela funciona na pesquisa, na extensão, os alunos migrariam em grupos de pesquisa, com todos os níveis, aumentaria o financiamento, eu acho que isso é fundamental, aumentaria a qualidade do nosso trabalho, em todos os níveis, isso é fundamental. Eu acho que, caso isso não se concretize, e aí, obviamente, nos 4 anos, porque fora disso não me interessa, a gente vai batalhar pelo menos para permanecer CEPET, enquanto aguarda a possibilidade de transformar em universidade, porque a transformação é política, não é técnica. Muito obrigado. Por fim, professor Antelmo Xavier. Boa tarde a todos e todas que se encontram aqui nesse auditório, aos representantes do CEPET, aos colegas que se colocam como candidatos, inscritos e homologados. A esse pleito do dia 28, eu enviei, como disse aos senhores, bem cedo, mas parece-me que, às vezes, as logísticas não permitem que a gente tenha as coisas ocorrendo no momento exato. Eu sou professor, sou engenheiro e começo pela minha apresentação, então. Sou professor, sou engenheiro, entrei para o ensino técnico em 1980, 20 de dezembro de 3 de março de 1980. 3 de março de 1980, na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, como professor colaborador. Estive aqui período 84-87, trabalhando pela área de edificações. Também trabalhando como administrativo no Departamento de Integração Escola-Empresa pela Diretoria de Relações Empresariais. O professor Ragozino Antônio Carlos Ribas, na gestão do professor Hélio Música. E subsequentemente, voltei para essa casa após concurso público por títulos e provas para ser docente da área de segurança do trabalho pela Escola Técnica Federal de Ouro Preto. 2 anos após, voltei para casa, onde estou até o presente momento na área de estradas e também cresceu para transporte externo. Já representei essa casa em encontros de reitores, na gestão do professor Carlos Alexandrino, e em outras oportunidades para ser assessor de ensino também, do professor Ronaldo Avelar, e assim subsequentemente. A minha visão é o seguinte, que todo planejamento estratégico ele tem oportunidades e tem ameaças. E como a pergunta fala aqui, em 2003, eu acho que nós tivemos tempo suficiente para que todo mundo aqui pudesse ter sido esclarecido e tivesse feito exatamente parte desse planejamento. Porque o planejamento ele pode ser engessado quando feito por pequenos grupos, ou pode ser
um planejamento muito mais forte quando todo mundo é unido. E se todo mundo é pai de uma criança, a gente consegue fazer com que a gente consiga a consecução dos nossos objetivos e metas. Eu acompanho planejamento desde o tempo que era professor de Ouro Preto, trabalhei na coordenação de planejamento, que era chefiada por um técnico administrativo, na época, Miguel Zanan Alves Almeida. E de lá para cá, nós fizemos uma série de cursos pelo Senafor, pela Fundação Dom Cabral, pela ADESG, pela Escola Superior de Guerra no Rio, pelo Ministério da Defesa em Brasília, e assim sucessivamente. E eu vejo o seguinte, que planejamento ele não pode ser muito engessado, ele tem que ser flexível. Eu vou fazer um comparativo aqui, porque orientei o pessoal da área, inclusive da Assembleia, em relação ao seminário Lixo e Cidadania. A Prefeitura aqui, ela demorou exatamente o tempo que nós demoramos para decidir onde seria o aterro sanitário depois que se esgotasse aquele da 040. Por isso, não temos aterro sanitário aqui, levamos os nossos resíduos para Sabará. Ou seja, nós tivemos tempo hábil, temos gente capacitada na casa para esclarecer, para tomar decisões. A minha visão atual é a seguinte, né, de que se nós não pudermos permanecer Cefet, nós deveríamos nos amoldar inicialmente por questões de planejamento AICET e posteriormente com o planejamento 2 ou 3 anos, curto prazo ainda da Universidade Tecnológica, porque depende de metas a serem conseguidas. Curso de mestrado, curso de doutorado, isso não se faz falando os dedos igual o Mandrake do dia para a noite. Mas nós tivemos tempo e não conseguimos exatamente pela nossa inércia. Ou seja, nós deveríamos ter tomado atitudes mais convenientes naquelas épocas remotas. Ok? Muito obrigado. Vamos proceder ao sorteio da segunda pergunta. Bom, os papéis estão todos aqui, vou jogar e abre a pedra. Primeiro é o professor Rogério Ovidio Lopes. Professor Santana é o segundo. Antônio de Souza Reis é o terceiro. José Antônio é o quarto. E o Márcio Basílio é o último. A pergunta é a seguinte. Como o senhor concebe uma gestão democrática no Cefet-MG? Repetindo para a plenária ficar bem claro, né? Como o senhor concebe uma gestão democrática no Cefet-MG? Faltando 1 minuto para concluir a mesa viva, tá certo? Professor Rogério. Bom, gente, essa pergunta é clara, direta, objetiva, muito boa. Veja bem, certamente a atual maneira como o Cefet é gerido, em nada pode se assemelhar a uma gestão democrática. Democrática. Não estou nem dizendo, né, uma democracia representativa, porque ela nem isso é, nem representativa ela é. Está distante, esteve esse tempo todo distante, desde 2003, essa proposta de universidade tecnológica, desde 1996, quando essas ideias começaram, até em outras gestões aí, ó, passadas. Carlos Alexandrino, professor Luiz Fernando e outros. Respeito isso, né? Foi história, mas essa instituição democrática nessa questão representativa nem é, porque se encastelam nos conselhos, fazem as decisões e nos comunicam. E mais do que isso, atribuem cargos para que a gente execute, tem a nossa participação. A democracia que pode ser tentada, porque tem muita oposição aqui, em várias vertentes,
temos que ter atenção para isso, respeitar o nosso adversário é importante, no debate também. Nosso adversário é também nosso colega, tem sua maneira de ver o mundo também. Talvez a nossa maneira de ver o mundo não esteja, nesse momento, devidamente amadurecida. Isso é fato. A história revela-nos isso. Certas convicções, só com o tempo e respeito. Então é necessário uma democracia participativa, que respeite as nossas opiniões, que traga a comunidade cefetiana para este auditório. De fato, os pais, nas escolas públicas municipais, são os pais dos verdadeiros fiscalizadores das merendas escolares, da aplicação orçamentária. Por que tememos isso? Por que tememos a ausência dos pais aqui? Porque eles não estão presentes no nosso processo. Não, é exemplo de cidadania. Precisamos ter uma gestão democrática participativa que seja exemplo de cidadania para qualquer outra instituição de ensino ou de qualquer outra natureza, gente. Nós somos ou não professores, educadores. Não se pode aceitar cortar a palavra de uma pessoa porque se manifesta e nem dizer que ela está manobrando. Ótimo. Bom, complementando que eu estava respondendo a pergunta anterior, eu disse aos senhores a minha opinião. Agora, gestão democrática é exatamente o que nós pretendemos fazer. Por quê? Porque a minha opinião não deve prevalecer em relação à opinião da comunidade. A comunidade deve ser ouvida, deve ter direito a se expressar. Eu acho que gestor deve ouvir mais do que ser prolixo e logorreico, que significa o cara que fala muito e tem uma discurseira inútil. Portanto, eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte, que nós temos que ouvir a comunidade, porque depende de muita coisa, são muitas variáveis. Essas variáveis englobam, por exemplo, a relação escola-empresa, da qual eu disse aos senhores que estão emanados aqui do próprio Cefet. Trabalhei lá com o professor Ribas, depois com o professor Batista Gari, e nós tivemos sempre irmanados com os empresários. Nós temos, por exemplo, que respeitar também a sociedade em geral. A sociedade, ela requer serviços e nós somos servidores públicos federais. Nós não podemos fazer o que é do nosso interesse apenas. Nós temos que ouvir o nosso cliente. Os nossos clientes são exatamente as empresas, as famílias que delegam a nós esse trabalho de educação dos jovens. Além disso, a sociedade em geral, porque esses técnicos não permanecem somente aqui. Eu, por exemplo, tenho um filho que está na Alemanha no momento. Ele é técnico formado aqui nessa casa. E daqui ele foi para a Universidade Católica, lá fez um curso de engenharia mecatrônica e está na Alemanha, trabalhando pela empresa nacional aqui, na ThyssenKrupp. Agora, os senhores veem que as variáveis são muito amplas e que isso tem que ser muito bem estudado. Eu acho que não são em apenas 4 minutos, eu acho que é questão até de um princípio de precipitação, em 4 minutos, resolver uma crise que está instalada desde 2003. Nós devemos ter muito cuidado com isso, porque, como nós dissemos, existem ameaças e oportunidades. Nós temos que conhecer todas elas, pesar aquilo que vai ser mais importante para o trabalho de todos nós aqui dentro, com todos esses reflexos que teremos, e aí sim, tomarmos uma decisão amadurecida, conjunta, as 3 categorias, docente, discente e administrativo. Porque, em realidade, isso vai afetar as vidas desses jovens que aqui se encontram. E eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte,
que o Cefet é uma organização muito forte, sempre foi uma escola centenária e que vai dar conta de passar por mais essa crise. Né? Crise, por sinal, é o arrebentamento do grão de trigo para germinar, ou seja, da crise vem a força da vida e energia. Portanto, nós devemos ser fortes. A vida não foi feita para os fracos. E o Cefet é forte e vai passar por isso. Muito obrigado. Professor Antônio Souza Reis. Senhores, eu concebo a democracia como a liberdade da gente poder escolher os nossos diretores, da gente poder expressar abertamente uns com os outros, sem ter que sentir, né, que existe aquela mágoa, aquela raiva, aquele revanchismo por ter escolhido e optado por votar em alguém. Eu entendo isso como democracia, e não isso que eu tenho visto aí na casa. Eu tenho visto uma coisa chata que acontece em todas as eleições. Grupo A contra Grupo B. Uma versão chata, uma coisa chata. Sabe, porque a gente vive aqui quantas horas por dia? É muito ruim a gente encontrar no corredor com os colegas. Até parece que eles têm uma doença grave, né? Parece que tem uma doença gravíssima. As pessoas se afastam de você com medo. Medo de quê? Medo de quê, gente? Amanhã todo mundo vai estar aí no mesmo barco, sofrendo as mesmas pressões. Eu acho que democracia é isso, gente. Poder expressar livremente o que sente, o que pensa, sem que o outro fique com raiva, fique magoado, menospreze, né? Venha com preconceitos, desculpa a expressão, né? Mas preconceitos que não levam a nada, né? Que se arvora de vencedor. Revanchismo não leva a nada. Continuismo também não. Nós devemos fazer realmente democracia. Nós estamos aqui, gente, ensinando jovens que vão ser amanhã o futuro dessa nação. São pessoas que estão aqui assistindo nós, como educadores, dar eles uma lição, né, de como proceder no futuro. Então vamos proceder com democracia. Vamos deixar que eles votem com as suas liberdades, com as suas expressões, expressem as suas expressões, aquilo que eles têm vontade de expressar. E vamos votar livremente. Sem pressão, certo, gente? Sem pressão, gente. Deixa as pessoas pensarem e agirem como elas devem agir, com as suas consciências, tá? Porque depois você não vai estar lá tomando o lugar dela e pagando as contas dela. Então vamos fazer isso, gente. É só isso que eu acho. Assim eu entendo democracia. Liberdade. A questão da democracia é uma questão bastante complexa. Como tenho 4 minutos, eu quero relatar algumas coisas que eu vivi nesses 3 meses que eu me preparei para ser candidato. Eu não tinha esse sonho, nunca imaginei que seria candidato. E aí comecei a conversar com pessoas que eu tinha assim como meus heróis, que a gente vai construindo. Né, no nosso imaginário, pessoas que a gente acha que são pessoas que estão sempre certas, que tem uma visão de mundo interessante, que você gostaria de crescer e ser como ela, porque a gente está sempre em crescimento. E nesse período que eu decidi ser candidato, comecei a conversar com essas pessoas. E no momento, eu lembrei Cazuza, meus heróis morreram todos. Só que não foi de overdose, mas overdose de poder. E aí eu percebi, gente que no momento que eu assumi a diretoria eleito, falou, nossa, você está assumindo diretoria? E aí depois eu vi com tanta estranheza como as pessoas mudaram. E depois isso me deixou muito triste. E eu até pensei em nem ser candidato. Percebi que nós estamos vivendo numa escola em que os administradores citam muito o exemplo do sapo na água quente. E vou falar de novo. Quem já ouviu, né? Mas tem muita gente que não ouviu. Quando coloca um sapo na água quente, ele pula e sai da água. Mas se você colocar o sapo na água fria e for esquentando lentamente, ele morre cozido. Ele não tem a iniciativa de sair da água. E eu acho que isso aconteceu com o Cefet, e nós vivemos hoje uma situação onde a democracia está muito longe
e aí muitas pessoas que sempre defenderam a democracia, aceitaram uma condição muito longe de democracia como normal. E aí eu gostaria de falar da democracia que eu quero e que eu acredito. Nós precisamos ter democracia, construir critérios. Hoje, por exemplo, como distribui uma vaga para professor efetivo quando ela chega no CETES? Qual que é o critério? Ter critério é ser democrático. O pior que seja o critério é melhor do que não ter. Como que se constrói um prédio? Qual que é o critério para se construir um prédio? Qual que é o critério que se desiste de terminar o prédio da mecânica para construir uma nova fachada, Qual que é o critério? Então, eu acho que o CETES hoje está precisando de muita democracia e acredito que a democracia que a nossa gestão vai produzir vai revolucionar o CETES. Talvez não chegue àquela dos nossos sonhos, mas certamente vai ser aquela capaz de colocar de novo aquelas pessoas que um dia eu acreditei que eram meus heróis e que eu queria ser igual a eles vão ter orgulho de viver essa democracia. Com os conselhos, onde as pessoas que ocupam função de CD não participam, não é porque é prudente, é porque elas já têm a decisão pré-estabelecida. Onde não existe um balcão de negociação, onde todos ficam submetidos a ele. Então nós vamos construir uma democracia ampla, com debate, e no início vai ter que acontecer decisões de forma plebiscitária. Uma democracia direta, porque é a forma de romper com o democracismo que nós temos hoje. Muito obrigado. Bom, eu acredito que democracia é um processo, não um processo que, às vezes, a gente sabe quando começa, mas ele não pode ter fim. A democracia, no CETES, ela está em construção, e a gente vê isso no dia a dia. Quem está aqui há mais de 8 anos sabe o que eu estou falando. A gente não tinha poder de escolher o seu diretor, a gente não tinha os conselhos como temos hoje, e isso foi um processo de construção. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Essa democracia representativa, ela é mais ágil, ela no final das contas, todos estamos representados, todos escolhemos os nossos representantes, e esses representantes fazem o seu papel, de representar e opinar nos seus conselhos. Se existem problemas, esse problema tem que ser visto a cada momento. Se a representação não está boa, a comunidade tem